Irmãos, queria mandar um abraço primeiro aí para a irmã Maria Júlia. Ela esteve na loja hoje e disse que ouve o programa, graças a Deus, todos os dias e sempre aprendendo alguma coisa. Irmã, você aprende com o Senhor, né? Nós estamos aqui só como instrumentos para levar a palavra que vem da eternidade. Quem é o homem? Nós não somos nada, não é verdade? Ai de nós o dia que acharmos que somos alguma coisa, não é verdade? Aí vem a vanglória, vem o orgulho, aí o homem começa a cobrar para pregar. Misericórdia, isso aí, de graça receber e de graça dai, meu irmão. É isso aí, nós temos que aprender com a palavra a cada dia. Sabe qual o problema que muita gente tem? Não abre a Bíblia. Tem a Bíblia dentro de casa, aberta no Salmo 91, na sala, a página toda empoeirada, mas não é capaz de ler outros versículos. Ler a Bíblia todos os dias nos faz crescer muito. Você sabe o que eu estou falando para você, tá? Você sabe. Se você sentiu no seu coração, estou falando para você. Compra uma Bíblia se você não tem. Abre a sua Bíblia se você tem e leia, meu irmão. Sente, leia a palavra de Deus. Deguste a palavra de Deus como o melhor dos alimentos que você pode degustar. Isto sim é alimento forte, alimento de verdade, que vai trazer vida, para a sua morte. Às vezes está morto, estou cansado, estou isso, estou aquilo. A vida nos cansa sim, mas nos renova, ouvindo e vivendo a palavra do Senhor, colocando em prática, o que nós falamos ontem, lembra? Apocalipse 1:3, bem-aventurado todo aquele que lê as palavras desse livro de profecia. Bem-aventurado aquele que ouve, assim como aquele que guarda as palavras desse livro, Pois é, vamos lá, vamos então, eu vou ler Apocalipse 22:11, eu ia ler Abacuque, mas eu vou citar Abacuque. Os irmãos vão entender o porquê desse texto hoje. Isso é fácil de entender. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e fim. Bem-aventurado todos aqueles que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro e assim ganham direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade santa através dos seus portais. Só até aqui. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos por essa palavra tão maravilhosa, que nós possamos, ó Pai, receber da parte do Senhor toda a orientação, toda a sabedoria, para que possamos alimentar profundamente, alimentar a nossa alma com as palavras maravilhosas do Senhor, com um alimento forte que o Senhor tem para nós. Seja conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é um dia que está se praticando uma grande injustiça, Nós estamos vendo aí aquilo que a justiça do homem está tentando promover, Mas isso estava já profetizado pelo Senhor, desde Abacuque. Por esse motivo, a lei e o direito se enfraquecem, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Isso é Abacuque. Nesse momento em que vivemos, o que nós vamos esperar do homem? Movido pelo espírito maligno. O que nós vamos esperar? Nós temos que esperar de Deus, meu irmão. Não fique esperando do homem, não. Não, Deus vai agir, vai mudar. Não vai mudar, não. É daqui
para pior. O que nós temos que pedir é proteção a Deus, e Ele vai nos dar para desagarrarmos deste mundo, tá? Desse mundo mau, esse mundo terrível, porque a justiça de Deus vem sobre todos esses. A igreja fiel, aqueles que sofreram, que passaram essas dificuldades, que foram injustiçados, como diz a palavra, né? A lei e o direito enfraquecem, a justiça nunca prevalece. Vê bem, um advogado que nunca passou em concurso de juiz manda no país. Isso é um absurdo. É um absurdo. Você está duvidando? Vai ler a palavra de Deus então, porque está aqui. Está aqui. Está tudo aqui. Então o Senhor ainda diz no texto que lemos: ora, quem é injusto, continue na justiça. Então, se você acha que isso aí está certo, fica na sua injustiça, porque você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Jesus está voltando a qualquer momento. Ah, mas estou ouvindo falar que ele está voltando há muito tempo. Pois é. Pois a hora que você menos esperar, né, ele vem, vai arrebatar uma igreja fiel, e depois você vai ficar aí correndo para as igrejas, né, para pedir, pelo amor de Deus, um perdão, que já não tem jeito mais. O perdão para nós é até a volta de Jesus, para buscar a igreja, sabe? Aí sim, o filho pródigo, que nós falamos da parábola dele há poucos dias, qual foi a grande sorte do filho pródigo? Que ele voltou a tempo. Ele deu sorte de voltar a tempo, de pedir perdão, né, reconciliar com o pai, né, com o irmão que representa os irmãos, né, e fazer parte de novo, né, daquela casa, né, daquela Jerusalém ali. Então, meu irmão, o Senhor aqui já em Apocalipse 22, João foi movido pelo Espírito Santo a escrever exatamente isso, né? Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Continue servindo o mundo. Não quer, não? O apelo está aí. Jesus está com os braços abertos, te chamando, insistindo, mandando uma porção de gente para te avisar, né? Tá batendo a porta do seu coração. Você está virando as costas, tá? Aí, quando a igreja for arrebatada, que você procurar, ó, ué, cadê aqueles irmãos que estavam aqui? Pois é, você não era irmão, né? Você vivia como o mundo, né? E isso, certamente você vai ficar, né? Se você não abrir o seu coração a ser um servo do Senhor, como a Apocalipse 1 diz, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Servo vai entender as revelações. Servo vai entender que, apesar dos sofrimentos, das lutas, das dificuldades, nós temos a certeza de uma vida eterna com Deus, tá? Nós temos uma vida eterna para viver, com Deus ou sem Deus, no céu ou no inferno. Você pode escolher, meu irmão. Você pode escolher, né? O que Deus te deu chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você vai escolher onde você vai viver a vida eterna. E muita gente está escolhendo o caminho largo, porque é folgado, né? É fácil, tá? A gente vai ver os discípulos, os apóstolos, né? Hoje, na oração da manhã lá na KGB, eu li sobre Estevão, um jovem que sabia muito da palavra. Dizem até que ele era muito semelhante em conhecimento a Paulo, né? Era uma pessoa muito instruída, porque ali, um pouco antes dele ser apedrejado, ele foi levado lá no Sinédrio e ele falou de uma forma maravilhosa, mostrando conhecimento e estudo de toda a história do povo hebreu. Ele contou para eles todos ali, tudo ali. Aí eles falaram, pediram para ele negar Jesus, né? Não, nega. Não nego. Então ele foi levado para ser apedrejado. Irmãos, ele morreu apedrejado. Você já imaginou isso? Né? Tem muita gente fugindo das lutinhas, né? Tem pequenas lutinhas. Ah, não, vou afastar da igreja porque o fulano falou isso, falou aquilo, né? Eu estou passando uma luta, Deus não me ajuda. Irmãos, presta atenção, né? Você está murmurando e Deus não age em murmuração, né? Você precisa abrir seu coração e verdadeiramente buscar a presença do Espírito Santo, buscar o Senhor, porque Deus te ajuda sim. Deus está com você, né? Mas Deus permitiu Estevão ser apedrejado. Sim, permitiu, mas nós sabemos onde Estevão está hoje, né? E você, na sua murmuração, se morrer hoje, né? Nós também sabemos para onde você vai.
Você mesmo sabe, né? Você às vezes fica titubeando entre dois caminhos, né? Mas você sabe para onde você vai se morrer hoje. E Estevão, na sua fidelidade ali, quando ele olhou para cima, ele viu os céus abertos, viu o trono de Deus e o trono de Jesus do lado. A Bíblia fala em diversos lugares que Jesus estava sentado à direita de Deus Pai, mas nesse momento Jesus estava de pé, para ver o servo dele ali, Estevão, resistindo a toda a maldade do homem, né, para que ele negasse Jesus, e ele não negou. E ele ainda ora por eles: Pai, não lhes impute essa culpa, eles não sabem o que fazem. Irmãos, olha que maravilha. Eu nem sei, quem sabe isso aqui é uma suposição, tá? A Bíblia não fala sobre isso não. Que Estevão nem sentiu as dores das pedras. Quando ele olhou para o céu aberto, Jesus de pé, né? O que Jesus devia estar pensando? Estevão, meu jovem diácono, não me negou, né? Não me negou, firmou a palavra perante todos aqueles ali no Sinédrio, não me negou, né? E está sendo apedrejado, né? Não sei, será que ele estava sentindo dor? Será que ele foi poupado da dor? A Bíblia não fala sobre isso, né? Mas que ele, naquele momento, ainda pediu por aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Isso aí é impressionante, impressionante. Então, irmão, que você fique firme na palavra, que você fique firme na sua fé, porque o mundo que é injusto continua fazendo as suas injustiças. O mundo que é mundano, olha só o que o Senhor fala, continue na sua impureza. Impureza é imundície, imundície. Lembra do filho pródigo, que quando estava naquela imundície lá junto com os porcos, ali ele se lembrou que na casa do pai ele tinha comida, ele tinha alimento. Será que você precisa estar lá no meio dos porcos, né? O mundo é porco, o mundo é escuro, né? Será que você não vai reconhecer que na casa do pai tem o alimento que você precisa para uma vida eterna, para tão grande salvação? Abra os olhos, meu irmão, abra os olhos, né, espirituais, porque o Senhor tem para nós vida eterna com Deus, né? Assim como ele fala aqui também: mas quem é justo, firme-se na prática da justiça, quem é santo, continue a buscar a santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho preparado para premiar cada um segundo as suas obras. Obras aqui é ergos, é obra, é aquilo que você faz com as suas mãos. Não existe fé sem obras, não existe, tá? O homem precisa estar na terra e fazer alguma coisa por aqueles que o cercam, né? Ajudar, acolher, tudo isso faz parte da ergos, das obras, né? Aquilo feito com as próprias mãos. Eu sou o alfa e o ômega, né? Aqui um parênteses, porque Jesus não falou: eu sou o alfa e o ômega, ele falou: eu sou o Aleph e o Tav. É a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Mas qual a diferença? Muita diferença. É o princípio e o fim, mas a letra Aleph, na época de Jesus, ela era escrita, ela representava a força. Ela era escrita desenhada, né, como uma cabeça de um boi, de um animal de sacrifício, né? Tinha até os dois chifrinhos assim do boi, do animal de sacrifício. E o Tav, que é a última letra, é uma cruz meio torta assim, na forma de um punhal, né? Então Jesus quis dizer que ele é o primeiro sacrifício e o último sacrifício, o derradeiro sacrifício feito por você, feito por mim. Portanto, abra o seu coração verdadeiramente, porque Jesus está às portas e bate. O que ele tem para nós é aqueles que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, é a árvore da vida, alimentar da árvore da vida, conforme a orientação lá do começo, né? Em Gênesis, o homem ia ser coletor, o homem não ia precisar plantar, né? Quando o homem pecou, é que Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a mulher, e quando foi amaldiçoar o homem, Adão, pessoa, Adão não é nome dele, tá?
e foi amaldiçoar aquela pessoa, ele fala: maldita é a terra. Podem olhar lá em Gênesis 3, eu vou até ler para os irmãos aqui, acho que eu tenho facilidade de pegar aqui. Olha só, primeiro ele falou com a serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos. Tá, aí ele fala que ela ia rastejar. Depois fala com a mulher. Para a mulher sentenciou o seguinte: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás a filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Aí voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer, maldita é a terra. Ele não amaldiçoou Adão, ele não amaldiçoou a terra. Aí interessante é que com sofrimento obterás do solo o teu alimento por todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Irmãos, e Jesus tinha na sua cabeça, na cruz, exatamente o símbolo da vitória sobre a maldição da terra. Era a coroa de espinhos. Ali ele resgatou a terra, a herança, aquele documento de herança de 7 selos lá de Apocalipse. Jesus foi lá no inferno e resgatou da mão do diabo, resgatou, porque a terra era dele, do inimigo, tanto que ele falou com Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quer dizer, ele ia dar o que não era dele? Não, ele ia dar aquilo que já estava nas mãos dele, mas o Senhor recusou ali, e depois com a sua morte na cruz, levando sobre si toda a nossa maldição. Lembra da serpente que Moisés levantou no deserto? Serpente maldita. Ele se fez maldito, para nos livrar das maldições que estavam sobre nós. E os símbolos dessa maldição, da maldição da terra, estavam exatamente na sua cabeça. Eram os espinhos. Eram os espinhos. Pois esse é o Jesus que chama, bate a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Decida, meu irmão, por este que quer te dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra para você nessa tarde. Que Deus abençoe a todos nós.